Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Gabi Teco e este é o 7º episódio do Entretempos, uma série do Entre Linhas S.A. feita para você, mente inquieta, que não se conforma com a ausência de conteúdo só porque os podcasters saíram de férias. Aqui não tem férias, tem Entretempos. E você viu aí nos episódios anteriores, a gente falou sobre 2 temas principais, liderança e comunicação, sob a ótica de cada um de nós, os hosts do Entre Linhas, grupo do qual eu orgulhosamente faço parte. E hoje a gente abre o nosso 3º e último grande tema dessa curtíssima temporada de Entretempos. Hoje a gente vai falar sobre carreira. Falamos muito sobre isso com o Luciano Santos, autor do livro Seja Egoísta com a Sua Carreira, que foi o nosso primeiro convidado do nosso videocast. Se você perdeu, volta aí uns episódios, recomendo você escutar porque foi um papo incrível. E como o Luciano explorou bastante o porquê você deve liderar a sua carreira e não depender da empresa ou do RH para arquitetar seus próximos passos, eu vou pegar aqui um caminho complementar, tá? Para te contar por que você deve investir na sua multicarreira. E como ponto de partida para o episódio de hoje, que você já está acostumado, porque esse é o funcionamento da Entre Linhas S.A., usei a seguinte pergunta: como conduzir uma multicarreira para navegar melhor em ambientes competitivos? Eu prometo que esse episódio ele vai ser bem prático, mas antes eu preciso te contar o que é uma multicarreira, né? Para isso, eu vou me apoiar em 2 fontes muito pessoais. Primeiro, a minha própria experiência. Eu me considero uma multicarreirista e eu amo a flexibilidade que esse caminho me proporciona. E segundo, todo o repertório que eu adquiri ao editar um dossiê especial sobre esse tema para a revista HSM Management lá em 2020. Vamos lá? Imagina que você está no LinkedIn procurando alguém com formação em engenharia, por exemplo, e encontra um perfil com os seguintes títulos. Sabe o título que fica ali abaixo do nome? Cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta, músico. Ufa! No mínimo, você ia achar que essa pessoa tá muito perdida na vida, né? Pois, se Leonardo da Vinci vivesse hoje, esses seriam exatamente os papéis aos quais ele estaria perfeitamente apto a concorrer. No Renascimento, movimento do qual o da Vinci foi um dos grandes expoentes, o humanismo e a filosofia natural incentivavam o homem a explorar todas as suas potencialidades. Mas aí então veio a Revolução Industrial e com ela o pensamento sistematizado. Você deve ter esse conceito como Taylorismo ou Fordismo de exemplo, que moldou o nosso sistema educacional como conhecemos até hoje. Segmentado, disciplinar, ordenado e voltado a formar especialistas que encontrassem, muito entre aspas, a resposta certa. Esse modelo ainda é a base para muitas carreiras. O especialista, aquele profissional em forma de I, ou conhecido I-shaped, continua sendo valorizado em áreas específicas, mas cada vez mais o mercado espera que a gente seja menos industrial e mais renascentista. Então, do outro lado, a gente tem o profissional T-shaped, aquele que já transitava bem entre áreas, mas que precisa ir além da superficialidade. Só saber um pouquinho de tudo não sustenta mais ninguém não no ambiente de trabalho, tá? Que é complexo, é ambíguo e em constante mutação. Então a gente tem 2 letras, né? O I e o T como modelos de carreiras diferentes hoje dentro das organizações. Eu estou usando esses conceitos que são conhecidos no mundo corporativo para chegar no nosso tema principal de hoje, que é a multicarreira. Porque ser multicarreirista é quase que uma evolução do T-shaped. É alguém que entendeu que pode empregar, sim, suas múltiplas habilidades no trabalho tradicional, mas mais do que isso, pode monetizá-las em outros caminhos, tudo isso ao mesmo tempo. Eu não tô falando de manter 2 empregos às escondidas, tá? Como a gente vê acontecer aí depois que o trabalho remoto se tornou possível. Eu tô falando de desenvolver 2 ou mais carreiras em paralelo com intencionalidade, estratégia e visão de longo prazo. E olha só, isso não é novo, tá? Um executivo que também dá aulas, por exemplo, já pode se considerar um multicarreirista. Isso é bem mais comum, né, de se ver. O ponto aqui é, se as carreiras estão sendo exercidas de forma consciente e simultânea, isso é uma multicarreira. E na minha visão, ter um plano multicarreira é como ter um seguro-desemprego vitalício. Isso porque, se o plano A der errado, o B pode sustentar
até que o C, o D, o E e outras tantas versões de você mesmo estejam prontas para entrar em cena. Então, como sair da ideia e colocar a multicarreira em prática? Para responder essa pergunta, eu organizei aqui 6 recomendações que não são mágicas, mas são consistentes. Elas vêm sendo testadas por mim e por várias pessoas que já trilharam esse caminho com intencionalidade e podem servir de ponto de partida para você estruturar o seu plano. Vamos lá? Recomendação número 1. Comece intraempreendendo. Se você não tem nada de multicarreira hoje já engatilhado, a minha sugestão é que antes de você sair criando novas frentes de trabalho por conta própria, experimente usar o ambiente que você tá para exercitar sua veia empreendedora. O intraempreendedorismo, essa prática de agir como dono dentro da empresa, sem assumir o risco direto, é um excelente laboratório. É nesse contexto que você pode propor projetos, articular com outras áreas, experimentar resolver problemas reais usando competências que nem sempre estão no seu escopo formal. E aí, múltiplas opções, né? Dá para aprender a negociar, comunicar ideias, estruturar soluções, pivotar, né? Mudar tudo quando algo não funciona. Tudo isso com os recursos e a estrutura da organização. E o mais interessante, isso não apenas fortalece sua reputação interna, né? As pessoas provavelmente podem começar a te olhar com outros olhos, bons olhos, como também te permite perceber com mais clareza quais habilidades você já tem e quais ainda precisa desenvolver se quiser criar uma nova carreira paralela. Começar de dentro com segurança te dá musculatura para os voos fora da empresa, ou mesmo para pensar em uma transição com mais estratégia e mais tempo. Recomendação número 2. Assuma o lifelong learning como não negociável. Ser multicarreirista pressupõe ter sede de aprendizado constante. Isso vai muito além de acumular certificados. É aprender de forma autônoma, contínua e contextual. Começa pelo autoconhecimento, que a gente vai falar no próximo item, mas logo se estende a uma postura ativa diante das mudanças do mundo. O multicarreirista precisa estar o tempo todo atualizando o repertório, experimentando novas linguagens, ferramentas, metodologias. Eu amo essa parte. Isso pode acontecer por meio de cursos, sim, claro, sempre, mas também com mentorias, comunidades, leitura crítica, intercâmbio com outras áreas. A pergunta que deve te guiar aqui é: o que eu ainda não sei e que pode me abrir novas possibilidades de atuação? Se você leva a sua carreira como um projeto em evolução contínua, então também precisa levar o aprendizado como um processo que nunca se encerra. E, honestamente, num mercado em que as profissões mudam o tempo todo, não tem outro caminho, né? Vamos combinar? A educação virou um ativo estratégico de sobrevivência profissional. Recomendação número 3. Invista em autoconhecimento. Sabe aquelas perguntas simples, mas difíceis de responder? Tipo, o que eu faço bem sem esforço? Ou sobre o que as pessoas me pedem ajuda o tempo todo? Responder a elas pode ser o começo da sua multicarreira. É o que eu chamo de olhar para os seus saberes. Aquilo que te diferencia, que te dá prazer em fazer, que tem valor para os outros e que pode ser monetizável. Autoconhecimento aqui não é só uma jornada filosófica. É uma estratégia de posicionamento. Porque você só consegue criar uma carreira paralela viável se entender onde estão suas fortalezas, onde há aderência com o mercado e onde você precisa desenvolver novas habilidades. Faz parte do processo identificar seus talentos subutilizados. Às vezes, você tem uma habilidade que nunca considerou como algo profissional, mas que, se bem posicionada, pode te render oportunidades reais. Portanto, olhar para dentro com honestidade, buscar feedbacks sinceros, se permitir testar coisas novas e refletir sobre o que te energiza de verdade são práticas fundamentais. Seu mapa de multicarreira começa com a bússola do autoconhecimento. Recomendação número 4. Nutra seu networking e se envolva com comunidades. Olha, quando a gente fala de multicarreira, não dá para trabalhar no modo, entre aspas, lobo solitário, tá? Você vai precisar estar em contato com diferentes grupos, com diferentes interesses, repertórios, redes e dinâmicas. Sabe aquele ditado que quem não é visto não é lembrado? Ele vale dobrado para quem quer desenvolver múltiplas frentes profissionais.
porque são as pessoas que vão abrir portas, indicar oportunidades, chamar para projetos e conectar com outras pessoas que podem impulsionar a sua jornada. Uma das frases que a gente mais repete lá no Entre Linhas SA quando o assunto é network é: seja interessado, interessante, mas jamais interesseiro. Networking é construir relações genuínas, contribuir com os outros, estar presente de forma ativa em comunidades que fazem sentido para você. Cada carreira paralela que você constrói provavelmente exigirá uma rede diferente. Então, quanto mais plural for o seu ecossistema de conexões, mais sustentável tende a ser a sua multicarreira. Recomendação número 5. Desenvolva narrativas flexíveis. Talvez esse seja o maior desafio prático de quem escolhe uma vida multicarreirista. Explicar o que faz sem parecer perdido. E se você acompanha o Entre Linhas SA, sabe que eu sofro nesse ponto, né? Toda vez que eu preciso me definir, me colocar numa caixinha, eu fico angustiada. E as pessoas, no geral, recrutadores, parceiros e colegas, eles estão mesmo acostumados a categorias fechadas, né? E a verdade é que na multicarreira, você vai parecer meio desencaixado em muitos contextos. A solução? Desenvolver narrativas que se adaptem aos diferentes públicos sem abrir mão da sua autenticidade. Você precisa contar sua história de maneira que as pessoas entendam como as peças se conectam, mesmo que elas sejam de caixinhas diferentes. E mais importante ainda, precisa saber qual recorte da sua trajetória destacar em cada uma das situações. Não adianta querer contar tudo sempre para todos os contextos. É como ter várias versões da mesma biografia, dependendo da lente que o interlocutor está usando. Trabalhar bem sua narrativa é uma forma de gerar clareza, criar pontes e legitimar suas escolhas. É isso que vai fazer com que você seja lembrado, respeitado e considerado para oportunidades que talvez nem estivessem no seu radar. Recomendação número 6, e a nossa última aqui. Mantenha a postura de cientista. Por fim, e talvez como grande diferencial de quem sustenta múltiplas carreiras ao longo do tempo, é essencial ter uma mentalidade experimental. Ser multicarreirista é entender que nenhuma das suas frentes é definitiva, que tudo pode mudar, evoluir, se transformar. E por isso você precisa estar o tempo todo testando hipóteses, observando resultados e fazendo os ajustes finos necessários. Lembra lá do Da Vinci no começo do nosso episódio? Ele não era só multidisciplinar, ele era curioso. Tinha fascínio pelo processo, pela dúvida, pela investigação, e é exatamente isso que você precisa cultivar. Alguns projetos vão dar certo, outros não. Alguns vão nascer como hobby e virar negócio. Outros vão começar como ambição e se mostrarem inviáveis. Mas o ponto é, você só vai saber se você fizer. Então, documente aprendizados, observe padrões, entenda o que te empolga e o que te esgota e vá construindo um modelo de multicarreira que seja sustentável, coerente com quem você é e com quem você quer se tornar. E aí, para fechar, lembre-se que ser multicarreirista é desenhar uma trajetória profissional que faça sentido para você, que amplie sua segurança diante das incertezas e que permita explorar todo o seu potencial. É claro que esse caminho exige coragem e planejamento e energia, mas mais do que isso, ele exige uma escuta ativa sobre os seus desejos e uma aposta consciente na pluralidade de possibilidades que cada um de nós carrega. A multicarreira não é uma moda. Eu acredito que é uma resposta inteligente e estratégica ao mundo do trabalho como ele é hoje, dinâmico, mutante, instável e ainda assim cheio de oportunidades para quem se movimenta. Olha, do que eu tinha para te entregar hoje, tá feito, viu? Ficou com dúvida? Quer comentar? Eu vou te dizer como, mas claro que antes de ir, eu vou pedir o quê? Aquela moedinha digital básica. Se você curtiu esse formato mais curtinho, visita lá o perfil do @entrelinhas_SA no Instagram e manda um alô pra gente, deixa uma mensagem. E se você ainda não segue a gente nas plataformas, ajuda aí esses 3 hosts que são super esforçados a seguirem mais felizes, né? Avalia lá o programa no Spotify,
Cada estrelinha que você deixa ajuda o algoritmo a recomendar o Entre Linhas SA para pessoas que ainda não nos conhecem. Curte, comenta os posts no Insta e no TikTok. Segue lá a nossa company page no LinkedIn. E se quiser tirar as dúvidas, comentar outras coisas, vai lá no meu Instagram mesmo. É só me procurar como @gabiteco.oficial ou no meu LinkedIn. Também costumo produzir conteúdo lá. Gabriele com 2 L's. Teco, e você pode tirar dúvidas ou comentar esse episódio diretamente comigo também, tá bom? Fica de olho, porque em breve você vai ouvir ou o Pedro ou o André trazendo suas visões sobre esse mesmo tema de carreira com as perspectivas e lentes deles. Beleza? A gente se encontra logo mais. Tchau, tchau.